Olá, estudantes, sejam bem-vindos aqui, professor Rodrigo, nono ano. Chegamos aqui ao nosso capítulo 11, Europa e Ásia Geopolítica. Esse conteúdo aqui é, de longe, um dos conteúdos que vocês mais vão usar no ensino médio, na vestibular, Enem, por conta da complexidade dele, por conta de envolver justamente duas das principais regiões do mundo, a relação dessas regiões com outras também, como os Estados Unidos, e como o dinheiro, como a disputa por poder e as relações internacionais entre os países, tanto da Europa quanto da Ásia, em relação ao resto do mundo, vai influenciar na construção e nas mudanças dentro do espaço geográfico. Então pega o livro de vocês, a partir ali da página 22 e vamos lá. Primeira coisa, com o final do mundo bipolar da Guerra Fria, o espaço geográfico mundial acabou mudando bastante. Se durante o mundo bipolar nós tínhamos dois principais polos de influência, Estados Unidos e União Soviética, agora outros países também ganharam força nesse cenário geopolítico. Alguns países da Europa e Ásia acabaram se destacando com o crescimento de suas economias e acabaram também se tornando focos de tensão de mobilidade populacional. Lembrando, aqui temos as partes para vocês grifarem aí nos livros de vocês. Seguindo aqui, com o final dessa ordem bipolar, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, iniciava-se uma nova ordem mundial, uma ordem unimultipolar, primeiro com os Estados Unidos como principal potência e depois outros países. Com o passar do tempo, ali na década de 1990, outros países como Japão, Alemanha, França, Reino Unido, China e até mesmo a Rússia, ali a partir dos anos 2000, também passaram a influenciar bastante o mundo atual. Mas que influência é esta? É influência relacionada a empresas, comércio internacional, quem vai vender o que para quem, e também quem vai ser aliado de quem nas decisões, nas disputas em países por todo o mundo, ok? Então, seguindo aqui, o fim da Guerra Fria deixou muitas mudanças na Europa. Vamos falar sobre algumas delas, mudanças territoriais e também na organização entre os países. Vamos falar primeiramente sobre o que aconteceu com a União Soviética. Primeiro a gente tem que voltar até antes. O Império Russo existiu ali até 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial, quando uma revolução interna, revolução bolchevique, acabou derrubando o Império Russo, o czar russo, e subiu ao poder os socialistas, que ali entre 17 e 1922 foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Nos anos seguintes, o Stalin foi o líder do país e acabou levando o país a diversas reformas que foram completadas ali apenas ali no final da Segunda Guerra Mundial, quando a aliança com os Estados Unidos e o Reino Unido na guerra contra a Alemanha nazista acabou favorecendo ali, completando a estabilização do país e fazendo com que o país, a União Soviética, voltasse a ser o importante centro geopolítico. Porém, esse estado foi muito centralizador e autoritário, buscando fazer com que as forças estivessem concentradas na mão da principal república, que era a Rússia, que dominava todas as ações do governo soviético. Nos anos 1970, a economia soviética começou a mostrar sinais de retração, de estagnação, porque o Estado estava perdendo capacidade de gerar riquezas e investimentos. E nos anos seguintes, com muitas críticas ali da sociedade, principalmente, subiu ao poder uma pessoa chamada Mikhail Gorbachev. O Gorbachev, ele era um jovem na época e vinha ali com uma série de mudanças, uma série de reformas políticas. Reformas. As principais eram a Glasnost, né, que parece sabor de sorvete, mas não é. A Glasnost, que queria ali um combate à corrupção, uma transparência política. E a Perestroika. A Perestroika buscava ali uma reestruturação profunda do Estado soviético. Gorbachev enfrentava a resistência tanto da população, que achava que as mudanças dele eram muito brandas e precisavam ser mais rápidas e mais profundas, quanto da linha dura do Partido Comunista, que não queria mudar muita coisa. Em 1991, Gorbachev sofreu uma tentativa de golpe da linha dura
do Partido Comunista, que acabou fracassando, e a União Soviética acabou chegando ao fim ali no final de dezembro. Nesse momento, Boris Yeltsin acabou se tornando o primeiro presidente eleito da Rússia ali por volta de 1991, 1992, e a Rússia acabou passando por uma questão muito complicada, uma transição do socialismo para o capitalismo. Levou uma grave crise financeira, muita inflação, preços de alimentos, muita coisa acabou saindo do controle. Privatizações acabaram levando a muita corrupção dentro do Estado soviético e fez com que o país perdesse muita influência no leste da Europa. Vários ex-aliados da União Soviética acabaram se tornando membros da OTAN, que era a organização militar do Tratado Atlântico Norte, uma aliança criada pelos Estados Unidos, que durante a Guerra Fria buscava ali fazer frente à União Soviética. Com o final da União Soviética foi criado a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que buscava ali manter o protagonismo da Rússia nos estados da região, nos países da região. A CEI, formada por Rússia, Ucrânia, Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tadiquistão e Turcomenistão, mais o Uzbequistão, buscava ali manter uma relação entre esses países que eram antigas repúblicas soviéticas, mas ali tentar ali favorecer um comércio, uma interdependência entre os países, principalmente em relação à Rússia, que era o principal país em tecnologia, a principal potência militar também. Seguindo, para consolidar essa influência, a Rússia postou no controle dos recursos energéticos, principalmente petróleo e gás natural. Porque, tendo controle desses recursos, a Rússia conseguia fazer sua influência no resto do mundo se manter forte. Entre os anos de 2000, acabou surgindo ali o Vladimir Putin, sucedendo ali Boris Yeltsin, ficando de 2000 a 2008, e depois de 2012 até os dias atuais. Então Vladimir Putin está ali próximo, ali os 20 anos à frente da Rússia. Teve o Dmitry Medvedev no meio, que também era um parça, né, do Vladimir Putin, que acabou favorecendo um grande crescimento econômico russo ali já no século XXI. Atualmente a Rússia é o maior exportador de gás natural para os países europeus. Ali a Alemanha, no caso específico, acaba consumindo 40% do gás consumido no país vem da Rússia. Esse gás vai para onde? Para indústrias, para geração de energia elétrica, para a movimentação de indústrias siderúrgicas, diversos ramos dentro da União Europeia. Desde 2013, a Rússia vem se aproximando bastante com a China. Essa relação vem até do fato dos dois fazerem parte dos BRICS, junto com o Brasil, Índia e África do Sul. Essa cooperação busca ali aproximar, fortalecer o comércio entre Rússia e China e, claro, fazer frente ali aos Estados Unidos no cenário geopolítico internacional, em quem manda, em quem tem mais força. Nessa tentativa de buscar aumentar de novo a sua influência geopolítica, a sua influência nos países do leste europeu, a Rússia realizou diversas interferências, vem realizando diversas influências, dentre elas apoiando ali um conflito dentro da Ucrânia, apoiando ali grupos dentro da Ucrânia durante o contexto dos conflitos dentro da Ucrânia, o que fez com que a Crimeia, né, essa parte aqui bem ao sul, aqui fazia parte da Ucrânia desde grande parte do século passado, voltasse para a Rússia, né? Então a Rússia acabou pegando um território bem grande da Ucrânia nesse meio termo. Por quê? Por que pegou lá? Porque é um excelente, tem a região teria uma grande quantidade etnicamente russas, e também a Rússia, desde a União Soviética, lá tem grandes bases navais, bases militares na região da Crimeia. Chegamos aqui a falar sobre outro país que mudou bastante com o final da Guerra Fria, que foi a Iugoslávia. A Iugoslávia foi um país que existiu ali, independente ali, desde ali do começo do século passado, desde a Primeira Guerra ali Mundial. Com o passar do tempo, era uma federação multiétnica, mas é um país socialista,
não muito aliado ali à União Soviética, em algum momento eles eram rivais, e com o final da Guerra Fria, o socialismo acabou se quebrando, levou ali uma crise financeira muito grande, a diversos descontentamentos dentro do país, e vários países acabaram se tornando independentes do governo central em Belgrado, atual Sérvia. Então, em menos de 30 anos ali, surgiram de um país, surgiram Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia, o Kosovo está em um processo ali de separação, Montenegro. Então é um país que também viu bastante mudanças depois do final da Guerra Fria. Aqui temos imagens aqui, alguns países aqui que surgiram após o final da Iugoslávia. Chegamos à Tchecoslováquia, foi um país também do leste europeu, formado ali por tchecos e eslovacos, cujo território foi ocupado por muito tempo por diversos impérios, pelo Reino da Prússia, pelo Império Austro-Húngaro. A independência foi proclamada em 1918, mas durante a Segunda Guerra Mundial o país esteve dividido ali, até o final da guerra, foi ocupado pela Alemanha nazista, e durante a maior parte do século passado acabou se mantendo ali como República da Tchecoslováquia. Mas ali já em 1993 aconteceu a chamada Revolução de Veludo, que era consequência de movimentos de uma insatisfação que vinha desde lá da Primavera de Praga, de 1968, só que na época a União Soviética apoiava bastante as elites socialistas do país, o Partido Socialista da Tchecoslováquia, conseguiu reprimir esses protestos, mas em 1993 não tinha mais socialismo, a União Soviética não tinha tanta força assim, acabou fazendo com que esse movimento de separação acontecesse. A Tchecoslováquia acabou se dividindo em dois países, sem conflitos, sem intercorrências, se tornando a República Tcheca, que recentemente mudou de nome para Tchequia, e a Eslováquia. Dois países ali, a partir de 1993, a separação entre esses dois países, como consequência ali do fim da Guerra Fria, como consequência da queda do Muro de Berlim e a Revolução de Veludo, que aconteceu totalmente de forma pacífica. Continuaremos no próximo vídeo falando sobre a geopolítica na Europa e na Ásia,